Jesus nos envolva como sempre, nesse instante em que a gente vai desfrutar da felicidade que nos é possível. Eu gosto de começar desse jeito. A felicidade que nos é possível exatamente porque, na maior parte das vezes, espíritos imperfeitos como nós não conseguimos uma conexão com a bondade espiritual. Por mais que nós desejamos, infelizmente a nossa qualidade de pensamento natural do nosso procedimento de evolução não nos permite a companhia dos bons muitas vezes no nosso dia a dia. Então é a felicidade que nos é possível porque nos próximos instantes nós vamos estar conectados com o bem. Eu gostaria que todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, nesse pronto-socorro espiritual que é a nossa casa, não se esqueça, o exército de Jesus está aqui. O exército de Jesus está cuidando de nós. O exército de Jesus está medicando a nós nesse instante. Se entregue a isso, se entregue ao tratamento. Verdadeiramente coloque o seu pensamento no bem. A fisionomia do Mestre Jesus, aquele quadro que você mais gosta de Jesus, coloque na sua mente agora e possibilita o acesso da espiritualidade dentro de nós, dos nossos corações. Permita nesse instante que o exército de Jesus aqui presente possa cuidar de você nesse momento. Agradecidos, Mestre, a essa condição de tratamento, os remédios fluídicos que receberemos, assistência durante a permanência na palestra e tratamento. Jesus nos conceda a condição de amolecer os nossos corações nesse momento, deixar as nossas mentes mais saudáveis, posicionadas no bem, para que juntos possamos aprender os seus ensinos, colocá-los dentro de nós, botá-los em prática na nossa vida. Jesus, gratidão, gratidão, gratidão. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixes cair em tentação, nos livra do mal, sempre. Assim seja. O tema de hoje é ansiedade, do livro As Dores da Alma, do nosso querido Francisco do Espírito Santo Neto e Hamed. Ansiedade, projeto mental que nos posiciona, que nos coloca diante de uma proposta, na maior parte das vezes individualista, onde nós estamos tentando almejar ou concordando em ter pensamentos para realizar ações no nosso dia a dia. O que nós somos? Espíritos imperfeitos. Espíritos imperfeitos e que nesse instante nós estamos aprendendo a finalidade de estarmos encarnados. Nós estamos aprendendo a finalidade de estarmos encarnados para começar a compreender todas as motivações que Deus nosso Pai, que Jesus nosso Mestre, para conosco nesse projeto de existência e existência. Nós somos regidos, eu diria, dessa maneira, por não encontrar uma palavra melhor nesse instante, nós somos regidos pelas leis naturais. A maneira com a qual, sem se infiltrar na nossa liberdade, porque isso seria um ato maligno conosco,
Então, sem infiltrar na nossa liberdade as leis naturais contidas em nós, todas elas idealizadas por Deus, nosso Pai, nosso Criador, nos coloca diante de propostas de vida. O objetivo é sempre colocarmos diante de condições que a cada momento da nossa vida nós vamos em direção à evolução. Cada vez que lemos um livro, lemos uma página do livro, no final dessa página nós nunca mais somos o mesmo, porque nós começamos a adquirir conhecimentos novos, nos distanciando do ignorante. E cada vez que a gente vivencia os exercícios do ser, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, que gosto muito, os exercícios do ser que nos treinam a experiência, a adquirir experiência, nós nos distanciamos do simples. Nós não conseguimos fugir a esta regra que nos pertence, a esse projeto para que a cada instante melhore a nossa conduta. Quando nós estamos num procedimento ansioso, diante dos acontecimentos da vida, formatura, casamento, proposta de trabalho, salário, nascimento do filho, falecimento dos entes queridos, nós geramos propostas que estão ministradas com o nosso pouco campo de visão. E quando essas propostas, então, elas não se realizam da maneira com a qual nós projetamos a necessidade que nós achamos que temos dessas realizações, aí nós entramos num processo de que, como não dominamos as leis naturais, e nós queremos, porque não compreendemos qual é o vínculo delas conosco, nós então entramos numa condição de perder o nosso tempo com energias que não nos são salutares. Principalmente porque quando nós queremos uma conquista, seja ela em que campo que for, financeiro, profissional, afetivo, enfim, e nós almejamos um projeto de vida naquilo, quando ele não acontece, mexe exatamente com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, com o nosso egoísmo. Então nós colocamos dentro de nós o quê? A vontade de querer que aquilo aconteça, mas do nosso jeito. E o nosso jeito qual que é? Jeito de espíritos imperfeitos. E aí nós danamos a nossa saúde. Porque a gente quer a qualquer custo dominar leis, ou vou dizer, forças que estão acima da nossa condição mental. E por nós não compreendermos as verdadeiras motivações que nos traz aqui no projeto encarnação, nós queremos desfrutar muitas vezes do que não conseguimos, nós queremos transformar as coisas, os acontecimentos que vão surgindo, e nós não temos esse potencial e nem essa capacidade. Então, a ansiedade da não conquista, da não realização da forma como queremos, nos traz prejuízos à nossa saúde. Por quê? É uma reação teimosa às leis de Deus, nosso Pai, nosso Criador, para conosco. Eu tenho uma esperança de conseguir trazer assim uma projeção do que nos motiva na nossa ansiedade, ou, melhor dizendo, na falta de controle dos nossos pensamentos, porque ter ansiedade
Ser ansioso é estar completamente sem controle das nossas próprias forças mentais, modificando para pior a qualidade dos nossos pensamentos. E aí nós entramos dentro de nós numa briga constante contra o perfeito. Por que perfeito? Qual é a nossa motivação encarnatória? Qual é o único objetivo pelo qual nós estamos encarcerados na matéria e não livres como espíritos? O único objetivo para nós estarmos vivendo existências e inexistências é: no dia que eu sair daqui, como eu sempre falo, vou falar de mim, que só posso falar de mim. O dia que eu sair daqui, eu gostaria que você prestasse atenção na frase toda. O dia que eu sair daqui, eu tenho que estar melhor do que o dia que eu vim para cá. Mas essa condição de melhora não é do meu jeito, é de acordo com a minha necessidade. E isso é uma condição totalmente diferente daquela que muitas vezes a gente quer. Então, se você tem um projeto reencarnatório nesse instante, ele está todo vinculado às questões das leis naturais contidas dentro de nós, que vai nos auxiliar a modificar a cada instante das nossas experiências do ser, daqui a pouco falo sobre isso, para que a gente possa ter o quê? Condições mentais mais qualificadas. Então vamos supor exemplos pequenininhos. Eu fui muito avarento na outra encarnação. Problemas com dinheiro mesmo. Todo o dinheiro que eu ganhava, então eu guardava, não utilizava para nada o avarento. Não distribuía a ninguém, não fazia do dinheiro um objeto de felicidade das outras pessoas. E o dinheiro bem usado, ele transmite a felicidade, bem dosada essa felicidade, bem entendida essa felicidade. E eu, na minha avareza, desencarnei nesse procedimento mental inadequado, que leva a visitas espirituais, a estágios espirituais em mundos desconfortáveis, em mundos onde está rodeado de seres avarentos. Como é que eu modifico essa questão mental que eu adquiri por minha vontade própria, na minha encarnação anterior? Como é que eu adquiro essa condição de me livrar disso? Eu estou cheio, presta atenção nisso, por favor. Eu estou cheio do meu campo de energia de avareza. Então, tudo que aproxima em mim é algo danoso, avarento, egoísta. Como é que eu mudo isso sem eu ser um marionete e sem eu ser manipulado, por ninguém? Eu estou cheio do quê? De avareza. As leis naturais vão reagir em mim. De que maneira? Eu vou ter dificuldades com dinheiro nesta encarnação. Para que eu possa sanar o meu problema, porque se eu vim com condições financeiras adequadas, eu estou cheio do que mesmo? Avareza. Eu vou continuar sendo avarento. Eu vou ser, então, estacionado na minha evolução. E nós não estamos presos na matéria para perda de tempo. Nós estamos presos na matéria para reavaliações que nos acontecem todo o tempo. Então, do que é que eu preciso? As leis naturais contidas em mim. Não posso, obviamente, ter uma vida facilitada com recursos financeiros.
algo natural, para que eu possa transformar a avareza contida dentro de mim. Eu estou falando de um problema assim pequenininho, porque na realidade nós somos uma montanha de problemas que criam campos vibratórios inadequados. Aí, obviamente, que você vem para cá, a evolução está acontecendo a todo instante, todo momento, diversos cursos profissionais que vão a cada instante nos qualificando cada vez mais. Ansiedade, porque o dinheiro traz confortos interessantes, principalmente para o avarento. É claro que a dificuldade financeira é uma ajuda e uma bênção que vem dos céus. Por não compreender isso, a minha ansiedade, o meu projeto mental, todo ele redirecionado pelas propostas atuais, vai fazer com que essa energia contrária à ansiedade, gerada em mim, por que eu faço tudo que eu faço? Para alguns é mais fácil e para mim não é. Como é que eu convivo com essa derrota, entre aspas, para nós, na nossa sociedade de espíritos imperfeitos? Se eu compreendesse todo o sistema que me envolve em relação à avareza, meu problema espiritual, o exemplo que a gente está dando, obviamente eu ia entender o quê? O processo natural contido para que haja transformações mentais. Eu executaria a minha transformação com mais velocidade para que eu pudesse voltar a ficar confortável em relação a condições financeiras, as diversas dificuldades que me rodeiam. Enquanto vai durar essa dificuldade? Enquanto dentro de mim o sistema que eu tenho gravado no meu campo mental perseverar. Consegue entender isso? Porque a ansiedade não se cura com remédio, se cura com transformação mental. Ansiedade é algo que muitos medicam, controla o corpo, não controla o espírito. E nós precisamos da transformação mental, espiritual. Por quê? Porque é óbvio que eu, com uma projeção mental avarento, eu vou habitar mundos desconfortáveis. É um pensamento, inclusive, que não tem utilidade na espiritualidade. O amor excessivo ao dinheiro é algo que sai fora do nosso controle. A melhor herança que nós podemos ter é usar. Porque na realidade nós não somos herdeiros de nada. Tudo é emprestado. E eu até, quando se fala sobre esse tema, eu falo para os alunos, dou um exemplo, lembra da rainha? A querida rainha que desencarnou há pouco tempo, ela foi rainha. Você tem a projeção na sua mente de que uma rainha tenha tudo, não te falte nada. Mas no desencarne, as primeiras coisas que foram tiradas dela foi exatamente a coroa, título que deu, o objeto que mostrava sempre o título, rainha, e o cetro. Ela chegou lá, inclusive sem o corpo físico. Então, pensa na readaptação desse costume rotineiro. Ela passou, nos anos 80, 90, ela passou quase um século se sentindo rainha, mas era só para uso. Quando ela chegou lá, era um ser como qualquer um de nós. A nossa maior herança, nas projeções mentais, nos títulos adquiridos, nos planos que são vividos, é tudo legítimo diante da nossa vida, mas o método com o qual nós lidamos muitas vezes é inadequado.
A partir do momento que você tenha um pensamento que ele mexa com a sua saúde interna, com a sua saúde do seu corpo físico, ou simplesmente que ela modifique o modo com o qual as pessoas te olham, já é prejudicial no seu uso. Já é inadequado. Entende? Muitas pessoas anseiam pela beleza física. Existem exercícios em que pessoas têm corpos belíssimos e o exercício está no controle da vaidade. Tem pessoas que chegam até a conseguir o desencarne muito mais cedo nos processos da beleza ou da beleza. Né? E o exercício era exatamente o contrário, era lindo o suficiente para treinar a vaidade. Águas do ser. Existe algo muito inteligente que nos rodeia e que não se interfere no nosso livre-arbítrio. Nós estamos aqui, todos nós, rodeados de diversos cargos do ser. Cargos do ser que nos treinam a capacitação da qualificação mental. O que é qualificação mental? O nosso tempo, o nosso pensamento, mais tempo no bem. Desqualificação mental, o nosso pensamento, mais tempo no mal. E o mal, ele está registrado em vários níveis. Nossa capacidade mental tem vários níveis de maldade, vários níveis de bondade. Cargos do ser pai, mãe, filho, filha, irmão, patrão, empregado, vizinho, vizinha, sogro, sogra, enteado, enteada, madrasto, madrasta, marido, esposa, tio, tia, primo, prima. Cargos do ser que nos treinam, que nos diz verdadeiramente como somos diante do exercício dia a dia. O que é que eu pensei quando eu estava conversando tal assunto com a minha filha? E a minha verdade aqui dentro. Cargos do ser interessa só a cada um de nós, porque nós sabemos verdadeiramente como somos aqui dentro. E nós temos o tal do verniz social. O verniz social nos incapacita. Ele é extremamente importante para vivermos mais confortáveis aqui entre nós, espíritos imperfeitos. O verniz social nos possibilita olhar para o ser humano, sorrir para o ser humano e dentro está fervendo com ele. Tem um sentimento, um pensamento, uma onda mental magnética que cria um campo mental de atração, sua verdade, nossa verdade, que vai nos atrair à realidade e nos ocasiona ansiedade em nossos anos. Porque a gente quer conquistas. E espíritos imperfeitos não medem conquistas ou formas de conquistas. Muitas vezes nós colocamos o verniz social para vivermos mais confortáveis. E o verniz social é rodeado de mentiras. Nossa realidade está aqui dentro. A espiritualidade do bem consegue ver a capacidade mental de cada um de nós. Mas a espiritualidade do bem não se interfere nesta condição de liberdade de ser. Mas a espiritualidade do mal faz de nós objetos de uso. Porque somos geradores, somos capacitores, armazenamos energia, criamos campos vibratórios de atração inadequados, baseados em muitos procedimentos de ansiedade, por exemplo, tema de hoje, que nos dão diante da nossa vida a incapacidade de se viver bem. Estando incapazes de se viver bem, nós somos então fáceis para sermos sugados da espiritualidade do mal, que a todo instante motiva a nossa condição maior de estacionamento, para que a gente sempre continue sendo vampirizados. Existem muitas religiões que trabalham muito
redirecionamentos mentais através de palavras técnicas que foram estudadas durante até milênios, para que a gente possa ter dentro de nós objetivos traçados muitas vezes nos campos materiais da vida, associados a Deus, associados a Jesus, associados à espiritualidade. Existem muitos lugares que o senhor já deve ter escutado, que depois que eu vim para cá, depois que eu entrei aqui nessa igreja, ou depois que eu vim nesse culto espiritual, ou depois que eu comecei a participar dessa organização de doutrina, enfim, vários métodos que são falados. Minha vida mudou. Eu estava completamente na merda, não tinha nada, eu perdi tudo, e aí quando eu vim para cá, a minha vida completamente se transformou. E aí se diria, se transformou por quê? Porque dentro do seu projeto mental que você tinha antes, que criava campos de atração nivelados na sua capacidade de ser, você pensava de uma maneira e aí você foi treinado para pensar de outra. Isso são leis naturais contidas em nós. Claro que projeções mentais, comportamentos diferenciados, direcionados com objetivos para se conquistar. Pode acontecer dentro de nossa vida? Pode. Alguma igreja, culto, doutrina tem essa capacidade? Não. São leis naturais contidas em nós. Todo trabalhador, quando ele começa no seu início de trabalho, ele vai adquirindo experiência, ele vai se autocapacitando, ele vai se transformando, ele vai se tornando cada vez mais um trabalhador mais experiente. O resultado disso, obviamente, é o reconhecimento financeiro, profissional. Quando você vai montar algum negócio, quando a sua projeção mental é inadequada sobre o seu próprio negócio, e você recebe orientações de profissionais qualificados te direcionando a isso, há uma modificação. É natural, isso é independente de qualquer escolha religiosa. E isso modifica completamente o anseio de cada um. Depois que eu vim para cá, eu adquiri isso, eu adquiri aquilo, eu adquiri aquilo outro. Conquista natural que estão nas forças naturais dentro de nós, nas forças de Deus dentro de nós. E que muitas vezes o que acontece, essa transformação, ao invés dela ser benigna, é o que te motiva a falar sobre Deus, a te buscar sobre Deus, a te buscar sobre a religião que você escolheu, independente de qual for. E existe aí o quê? Um tratamento futuro que vai ocasionar muita ansiedade, para que se possa modificar completamente a condição adquirida, o objetivo que está por trás daquilo. Por exemplo, nós é que aprendemos o nosso jeito. Aceitando, nós sofremos menos. Modificando, transformando para melhor, nós atingimos os nossos objetivos, que muitas vezes não são como a gente quer. Porque ninguém entra num curso, ninguém entra num trabalho, numa empresa, falando assim, vou dar uma aula aqui. Eu estou aqui, mas não vai dar certo. Todo mundo tem algo de melhor para querer para si. Um relacionamento. Só que todo mundo muitas vezes acha que nada dessas conquistas precisa de um tratamento mais qualificado a todo instante do ser. Um método mental mais qualificado do ser. E aí põe-se a perder. O que tem dentro da nossa sociedade? Campo afetivo. Nós conseguimos falar eu te amo, eu te quero para a vida inteira.
Você é minha escolha. Eu estou muito feliz com você. Nós conseguimos transmitir essas palavras no início para uma pessoa. Conseguimos muitas vezes ouvir a mesma declaração. Só que quando chega a hora de exercitar o que falamos, o que sentimos, o que projetamos no campo afetivo, nós nos deparamos com seres imperfeitos. Todos nós somos imperfeitos. Ao descobrir, dependendo do tamanho da imperfeição, nós conseguimos, para a mesma pessoa, em tempos diferentes, mais experientes muitas vezes, falar: eu não quero, eu te odeio, eu não gosto de você, eu não gosto, mas o amor acabou. Se acabou, não existiu. E nós, porque nós encontramos os defeitos das outras pessoas, muitas vezes, diante do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso egoísmo, nos qualificamos melhor, nos enchemos de ansiedade, destruímos então a nossa saúde e nos desfazemos e deixamos para resolver depois. Não é que nunca mais vai se defrontar, vai ter que resolver depois, ocasionando mais ansiedades para espíritos imperfeitos. Quando nós começarmos a entendermos a vida, nós vamos controlar os nossos anseios sem nos destruir. Muitas vezes nós entramos para o trabalho, nossa, como está cheio de pessoas que falam assim: meu Deus do céu, precisava tanto trabalhar, estou desempregado, não ganho nada, não estão, aí está muito difícil. Aí consegue uma qualificação, ou consegue uma vaga, em pouco tempo está cansado daquilo, porque não consegue administrar a energia da atividade dia a dia, gerando mais ansiedade. Para ganhar aquele salário, você tem que começar a iniciar processos diante daquilo que Deus te trouxe naquele exercício, naquela atividade, e fazer uma transformação que muitas vezes não é aquilo que você desejaria diante do seu projeto mental, mas a adaptação, a transformação, de começar a gostar do que está fazendo, para que aquilo seja proveitoso e não desgostoso, e machucarmos mais uma vez a nossa saúde com ansiedade. As coisas, quando não vão de acordo, nos diversos campos da vida, de acordo com aquilo que nós pensamos, projetamos no nosso sistema nervoso acelerações desnecessárias. Ele vai jogar enzimas destrutivas porque nós formamos pequenos pensamentos referentes ao campo em que a gente não está na conformidade mental. Então, para que se haja o progresso, tem que se haver a vontade da adaptação. Para que você possa gostar de algo, de alguém, de alguma coisa, você tem que transformar em desgostos, pequenos desgostos naturais de convivência de espíritos imperfeitos, para transformar aquilo em sentimentos mais amorosos. O que é que eu ganho com esse trabalho íntimo todo? Progresso mental, finalidade da existência, de estar encarnado. Se eu sou uma pessoa difícil de gostar do trabalho, seja ele qual for, na maior parte das vezes, por ter uma intensidade de não gostar, é exatamente do exercício que nós precisamos. Se nós não suportamos seres que têm comportamentos individuais diferenciados, o que nós precisamos é cada vez mais conviver com esses seres e transformar aquilo que a gente não acha favorável no outro
em favorável dentro de nós. Não é transformar o outro, não. É nos transformar sobre as coisas que nos acontecem. Olha, eu projetava diante da minha vida a engenharia, mas eu não sei o que acontece, só me vem a administração. E eu tenho que conviver com isso todo dia. Você já pensou que difícil que é, para nós imperfeitos, a resistência da energia de todo dia se levantar desgostoso? Vou fazer uma pergunta para vocês. Seria legal se cada um de nós ganhasse 10 milhões de reais? Balança a cabeça aí, pelo amor de Deus, se não é legal, se não é legal, porque senão eu penso que seria legal, né? Seria super bacana cada um ganhar 10 milhões de reais. Todo mundo quer? Todo mundo quer. Porque se você ganhasse 10 milhões de reais, mas amanhã você não acordasse, vai querer? Ou vai devolver os 10 milhões? Todo mundo devolve, né? Bom, quer dizer que acordar vale mais do que 10 milhões de reais. Por que você passa seu dia renegando, maldizendo, preguiça de levantar, falta de coragem para reagir nos exercícios da vida? Eu vou para o trabalho, não aguento mais, me ajuda a sair disso. Meu salário, eu recebo no dia 5, meio-dia, dia 5, meio-dia e 5, não tem mais nada. Se levantar, se viver, vale mais do que 10 milhões de reais, por que passar dessa maneira? Nessa ansiedade destruidora, nessa condição de estacionamento amargo, nessa falta de vivência com pessoas exatamente, você fala, meu Deus, eu acho que eu sou curva de rio. Eu já escutei muito essa frase, né? Sou curva de rio, tudo que não presta para em mim. O que acontece? Acontece que o exercício precisa ser cumprido, a transformação precisa ser modificada, não é? Estava falando com os meninos aí no final de semana, vinha conversar comigo, coisas de adolescentes. Eu estou cansado dessa vida e tudo mais, tá? Eu só encontro as erradas. Você está procurando a certa? Tô, claro. O dia que eu achar a certa, que a gente estava falando de afetividade, família, construção de família, essas coisas, o jovem fala sempre muito aberto, é verdade. Bom, se você está procurando a certa, você precisa mudar de planeta. Pega um foguete, porque aqui não tem, né? Eu fiz uma pergunta interessante que era, você é o certo ou o errado? Ele parou para pensar um tempinho, eu acho que eu sou errado, natural diante da nossa vida. E, no entanto, na nossa ansiedade, qualquer erro, qualquer comportamento, qualquer coisa que nós não sabemos controlar, ou que achamos que deveria controlar e não controla, nós desistimos. E desistir é mentalmente. Desistimos do trabalho, desistimos do projeto, desistimos da conquista, ou muitas vezes lutamos pra caramba porque nós achamos que vai ser assim e no final é assado. E na realidade, no final é do jeito que a gente precisa. Não há erros, nós não somos vítimas, nós somos pessoas no projeto de evolução. Quando se fala que Deus é imutável, eterno, soberanamente justo, bom, é exatamente para que as coisas que nos acontecem não é para sofrer, é para treinar
a capacitação mental. Quando nós estamos numa condição de exigirmos que seja do nosso jeito e agimos com bastante ansiedade, nós danificamos. A única coisa que nós conseguimos é danificar a nossa saúde íntima. Jogar dentro do nosso corpo físico enzimas destrutivas contidas no nosso sistema nervoso. Não há oração que dê jeito a uma ansiedade existente que não tenha, muitas vezes, a nossa consciência e nem o nosso tratamento diário. Porque, de um lado, a gente ora querendo o projeto ansioso que ele aconteça do nosso jeito. Se vigia, se observa, analisa, transforma, modifica e volta para o bem. E vamos continuando. Não cai uma folha seca de uma árvore sem a permissão do Criador. Não nos acontece nada que nós mesmos não atraímos. Não acontece nada que nós mesmos não atraímos. Ok? Exatamente tudo o que nos acontece é para o bem. E se levantar é mais valioso do que 10 milhões de reais. Levanta com sabedoria, levanta com vontade de transformação. O seu campo de energia te auxilia muito, a sua transformação mental te auxilia muito nas conquistas, nas modificações, nos projetos de melhoramento. Pensa nisso com muito carinho, pense em tudo isso com muito amor. Vamos procurar uma postura confortável na cadeira, para o exercício que nós estamos, a espiritualidade preparou o ambiente para nos receber. Nós vamos, nesse instante, vibrarmos pelos necessitados. O bem vai passar dentro de nós. O exército de Jesus aqui presente vai pegar essa energia que veio dentro de nós, misturada conosco, transmitir a quem precisa. Vibremos com muito amor e com muito carinho pelos que estão no exercício da doença. Vibremos com amor. Se for perto de você, na sua família, se for mais de um, pense em cada um, vagarosamente. Vibremos com amor. Vibremos com muito amor e com muito carinho pelos nossos governantes, prefeitos, deputados, vereadores, governadores, presidente, ministros, para que a nossa vida eles consigam fazer, que ela se torne mais fácil, com menos dificuldades. Vibremos com amor. Gostaria que você vibrasse por aquele que você menos gosta nesse instante. Pense na sua casa. Entre pela porta da frente da sua casa mentalmente. Vá em todos os cômodos da sua casa. Pense nos seus animais domésticos, nos seus entes queridos. Jesus, higieniza o nosso lar. Pai, tira os miasmas destrutivos contidos na nossa residência, ajuntamento dos nossos pensamentos ansiosos e inadequados. Auxilia-nos, ó Senhor, somos ainda imperfeitos, perdoe as nossas imperfeições. Se houver espíritos malignos, necessitados, fazendo moradia lá por qualquer motivo que eles sejam auxiliados, tratados, conduzidos aos prontos socorros de Jesus. Gratidão, Pai, pelos remédios colocados em cada um de nós, seres encarnados e desencarnados, necessitados, nesse tratamento desse pronto-socorro maravilhoso que o Senhor nos dá. Gratidão ao exército de Jesus aqui presente com paciência, tolerando, aceitando-nos como somos, pedindo transformação. Gratidão, Pai, onde as nossas necessidades íntimas foram assistidas, é que sabemos que as temos, precisamos de ajuda, e aquela que nós temos e não sabemos que as temos, essa nós precisamos de mais ajuda ainda. Gratidão, gratidão.
Gratidão. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, nos livra do mal sempre, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Caros amigos e frequentadores, por um tempo indeterminado estaremos oferecendo o passo coletivo. O passo coletivo é o momento em que se direcionam e emitem fluidos para envolver a todos no mesmo clima fluídico, de uma só vez, como é o auxílio da espiritualidade, como é o nosso caso, que oferecemos o passe espiritual magnético. A espiritualidade conhecedora de nossas necessidades nos ampara individualmente conforme nosso merecimento. Por isso, tenha certeza de que todos receberão o mesmo auxílio que é oferecido na câmara de paz. Essa medida vem ao encontro das orientações preventivas no momento para oferecer a manutenção e bem-estar a todos. Acreditamos que todos compreenderão e pedimos que fiquem atentos às nossas orientações. Eu pedi aos companheiros